Acho que seu microfone está fechado. Acho que todos estão vendo a apresentação aqui já, né? Estamos vendo. Sim. Maravilha. Então vamos nessa, pessoal. Tem alguém que está com o microfone aberto e está dando microfonia. Bom, gente, para começar, tem um ponto. Peraí. Alô? Aí foi. Antes da gente começar, tem um ponto bem importante que eu queria trazer da nossa última aula, da nossa aula passada, né? Que foi basicamente uma interrogação que ficou no ar, né? Do porquê a Índia ia tanta cerveja para a Índia, né? Tanta cerveja britânica para a Índia. Deu muito trabalho para pesquisar e trazer essa resposta, porque tinha ficado vago, né? Eu comentei com vocês que eu ia trazer a resposta se eu achasse. Não é que eu achei uma resposta, mas a gente acha evidências, né? Então, basicamente, alguns motivos fizeram, historicamente falando, com que a cerveja britânica principalmente, fosse muito exportada para as Índias, tá? O primeiro deles e o principal deles, basicamente, é como as Índias, durante a era de colonização, que se deu de 1700 até 1900, eles tinham muito britânico lá, muito britânico. Então, uma fonte que eu encontrei menciona que era muito exportado cerveja da Grã-Bretanha para as Índias para satisfazer o consumo de cerveja dos britânicos que estavam nas Índias. Então, os britânicos que estavam lá, eles queriam manter o estilo de vida, eles queriam incluir o consumo de cerveja que era muito popular na Inglaterra como sendo um hábito normal, né? Só que tem um detalhe, produzir cerveja na Índia era muito difícil, ainda é, hoje em dia, né? É muito difícil por questões de climáticas, culturais, Eu vou ver lá processo se eu conseguir folga mesmo, eu vou voltar de e, noite. pô, tem muito aberto, cara. E basicamente esse é um dos motivos principais que fazem com que tenha, historicamente falando, muita cerveja indo da Inglaterra para as Índias, né? O outro ponto mantém a mesma ideia dos britânicos consumirem muita cerveja, que foi a demanda por bebidas mais seguras do que água, né? O saneamento básico não era nada básico e era mais seguro consumir cerveja do que água, né? E, por último, enfim, que faz sentido também, é a rota marítima, é a rota comercial extremamente lucrativa. Então, a Companhia das Índias Orientais, que eu expliquei brevemente para a gente, né, um tempo atrás, controlava boa parte do comércio da Inglaterra para as Índias, e era um comércio muito lucrativo, porque no caminho eles iam fazendo venda e distribuição de insumos e produtos, como é o caso que a gente viu que tinha muita cerveja aqui no Brasil também, que chegava no Rio de Janeiro. Então, basicamente, era uma rota muito lucrativa, era uma rota bem significativa no ponto de vista monetário. Isso sempre fez com que a cerveja se tornasse um, um produto muito lucrativo para ser exportado, tá? Então, esses três motivos fazem com que a gente tenha uma interpretação até meio lógica que faz sentido em relação ao porquê que tinha muita, muita cerveja mesmo indo da Grã-Bretanha para as Índias, né? Então, dúvida devidamente sanada, agora a gente pode começar a nossa IPA das Guerras, parte 2. Galera, por que eu chamei carinhosamente de IPA das Guerras? Se vocês puderem perceber, daqui a pouco a gente vai degustar juntos, né? Se vocês puderem perceber, agora, a partir de 1900, a gente vai ter três IPAs.
tá? Porque houve uma mudança, tanto no hábito de consumo quanto no processo de produção, muito rápida, muito rápida. 1700, 1800 foi lento, né? E em 1900 a gente teve grandes mudanças envolvendo a evolução desse estilo, tá? Claro que boa parte não foi de propósito, né? E é claro que quando eu coloco um slide como esse da IPA das Guerras, é notório que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra tiveram um impacto muito significativo parte da fabricação de cerveja, tá? E distribuição de cerveja também. Então, a gente está num momento histórico agora que, na aula anterior, na IPA de 1900, parte 1, a gente ficou no momento histórico entre 1900 e 1930, tá? Agora a gente dá seguimento para essa linha do tempo para falar de 1930 em diante. Sendo assim, na nossa última aula, eu comentei brevemente sobre a lei seca. E agora ela entra mais em jogo, ela entra mais em vigor, tá? A lei seca, ela basicamente. Galera, deixa eu só diminuir aqui minha apresentação para mim. A lei seca, ela basicamente entrou em vigor nos Estados Unidos, tá? De 1920 até 1933. Quatro motivos, historicamente falando, são relevantes para a gente entender um pouco o que rolou nesse período histórico e o que afetou na produção de cerveja, né? O primeiro, basicamente, é o motivo, o principal deles, que é religião, tá? Então, religião, todos os conceitos moralistas, a influência do cristianismo e a pré-definição de que o álcool era uma substância ruim, era uma substância imoral, tá? Então, essa era a interpretação dos americanos em relação ao álcool e é um dos motivos que fizeram com que é, acontecesse a lei seca, né? O segundo motivo envolve questões sociais, né? Ou seja, o álcool ele trazia mais criminalidade, ele trazia abusos domésticos, dificuldades econômicas, tudo isso também deu um checkmate na presença e na distribuição do álcool. Outro detalhe, nacionalismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, tinha um sentimento anti-imigrante muito forte nos Estados Unidos, tá? Principalmente com os alemães, tá? Isso se refletiu também na segunda metade do século, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial também, né? Então, basicamente, os alemães eles eram mundialmente conhecidos e ainda são por fabricarem cerveja, tá? Então, isso deu também um plus a mais reforçou um pouco mais a proibição. E, por último, influência fortemente política, tá? Os políticos que eram considerados anti-salum, eles tinham uma influência muito grande no processo de deterioração do conceito álcool. Então, foi um momento histórico nos Estados Unidos que a produção e o consumo de cerveja e de bebidas alcoólicas, de modo geral, foi muito comprometido. É claro que existia todo o mercado paralelo. A gente tinha o mercado paralelo andando a passos largos, né? Inclusive bebidas que foram criadas após a lei seca ou durante a lei seca, como o moonshine, por exemplo, ou cervejas que tinham sido criadas também após a lei seca, como a pré-prohibition e a pós-prohibition, Pilsners ou Light Lagers, tá? Então são categorias, são estilos de cervejas e tudo isso, toda essa lei seca trouxe consequências que não são graves, mas são consequências que devem ser levadas em consideração. Surgimento de mercado negro para a bebida alcoólica, por exemplo, tá? Grandes gangues mafiosos, o mais famoso de todos, Al Capone, o aumento da corrupção, corrupção política, corrupção da polícia, propriamente dito, criação de bares clandestinos, né? Então, muito bar clandestino foi criado, os pixies, como eles chamam, né? E redução também da arrecadação de impostos que vinha do comércio de álcool, que era um mercado muito rico e ainda é
nos Estados Unidos é um mercado extremamente rico, tá? Muito, muito rico mesmo. Então, basicamente, agora a gente começa, de fato, o nosso pequeno espaço histórico que vai de 1930 até 1960. Então, a gente vai falar durante um período muito estreito da história da evolução desse estilo tão conhecido como é o estilo India Pale Ale e o que aconteceu historicamente nesse espaço-tempo, né? Basicamente, galera, a produção de cerveja lupulada na Grã-Bretanha estagnou nessa época por conta da guerra, não se tinha mais cerveja lupulada sendo fabricada. Boa parte das cervejas sendo fabricadas na Grã-Bretanha, elas eram cervejas escuras, pouca coisa de lupulada, e o que era mais fácil fazer. E geralmente, nessa época, o consumo de gin foi muito elevado na Grã-Bretanha, e cerveja declinou. Então, nesse espaço onde que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, e na aula passada a gente falou basicamente da primeira, então agora é a segunda, a cerveja realmente na República Tcheca, na Grã-Bretanha, ela declinou, assim, ó, ela foi por água abaixo, ela não conseguiu sobreviver como ela merecia, né? E aí bebidas alternativas como gin, dry gin, London gin começaram a crescer de popularidade, né? Porque eram bebidas que deixavam tóxicos mais rápido, né? Deixavam o pessoal bêbado mais rápido e isso agradava muito a ideologia, né, da época, tá? Já nos Estados Unidos é onde a gente vai migrar toda a nossa história, tá? Todo o nosso momento histórico, ele vai ser migrado agora para os Estados Unidos. Então, basicamente, pessoal, uma cerveja feita nos Estados Unidos contribuiu muito para a ascensão das IPAs, tá? E ela começou a ser produzida muito antes da lei seca, e quando veio a lei seca, quase não houve um reflexo significativo na produção e no gerenciamento dessa cerveja. Então, nesse momento histórico, a gente deve culpar, no bom sentido, uma cervejaria chamada Ballantine. Tá? E boa parte da nossa aula a gente vai falar sobre essa cervejaria, que é uma cervejaria muito icônica. Hoje ela já não faz parte da independência, né? Na década de 1950, a Ballantine ela era a terceira maior cervejaria dos Estados Unidos, tá? E ela só ficava atrás da Schlitz e da AB, que depois se tornou a Bembev, que se tornou Ambev, né? Então, a Ballantine era uma cervejaria muito renomada, muito conhecida e que fazia IPAs há muito tempo, tá? É, IPAs muito fiéis às IPAs britânicas, tá? Muito, muito fiéis mesmo. Então, basicamente, o que eles faziam era copiar o jeito e os insumos dos britânicos, tá? Em meados de 1940, 1950, um pouquinho, nessa faixa, deu uma reviravolta na produção de cervejas lupuladas por conta dos acontecimentos históricos das guerras. E a Ballantine, ela teve também que mudar todo o seu jeito de fazer cerveja, tá? Então, nós conhecemos a IPA moderna americana hoje, boa parte por culpa da Ballantine, tá? Da cervejaria Ballantine, que tem um impacto histórico muito significativo, tá? De uma maneira geral, galera, essa cervejaria Ballantine, ela era, para a época, considerada uma cervejaria grande, de grande porte, tá? De grande porte mesmo. Claro que não se compara com o que a gente considera hoje uma cervejaria de grande porte. Hoje você tem cervejarias de grande porte produzindo 50 milhões de litros mês, 60 milhões de litros mês, né? Mas era uma cervejaria que merecia muito respeito, tá? Durante o espaço-tempo de até 1970, que é justamente o momento que a gente está falando, a IPA, ela quase sucumbiu, ela quase sumiu do mapa histórico, tá? A gente quase não viu a IPA mais sendo fabricada, sendo produzida e sendo consumida, tá? Quase entrou em extinção nos anos de 1970.
tá? Mas a Ballantine, com muita teimosia, ainda manteve a produção e toda a gestão de cervejas lupuladas, tá? Ela ainda manteve essa garra em fazer cerveja lupulada. Algumas fontes mencionam que ela fazia cerveja lupulada para população consumir, e outras fontes relacionam que ela fazia cerveja lupulada porque os diretores, os donos gostavam muito de cerveja lupulada, por isso queriam manter essa produção. Mas economicamente falando, não estava sendo mais viável para a Ballantine, que era a maior produtora de IPA dos Estados Unidos, não fazia mais sentido eles produzirem. E a gente está falando de um momento histórico onde que a IPA ela era um estilo que estava nos Estados Unidos, mas muito obsoleto, muito ralé, uma cerveja que não era prestigiada, ela não era consumida em grande quantidade. O que era consumido em grande quantidade era uma outra cerveja, um outro estilo de cerveja, que eu já vou mencionar. Mas aí, realmente, ela era a última cerveja que a galera pedia. Assim, realmente, ela quase sumiu. Ela quase entrou em extinção, né? Depois, essas receitas de IPA antiga da própria Ballantine serviram de inspiração para próximas cervejas lupuladas, próximas IPAs, que é o que a gente vai ver na próxima confraria. Na próxima confraria, a gente já vai ter uma como eu posso dizer, uma referência muito mais fiel ao estilo India Pale Ale, tá? Do que essa que a gente recebeu. Não que ela não seja fiel, ela é muito fiel às fontes que eu pesquisei. A gente projetou uma cerveja extremamente fiel ao que o momento histórico propôs, né? Que, bom, eu já vou falar mais da cerveja, né? Galera, como não tinha imposto, a taxação de impostos ela não era tão rigorosa quanto na Inglaterra, a fabricação de cerveja lupulada no final de 1970, início de 1975, e a gente para esse momento histórico aqui, começou a voltar à tona, começou a ressurgir, tá? Começou a ganhar um breve, mas assim, muito breve destaque, tá? Cervejas lupuladas, por conta dos americanos, elas eram consideradas anomalias. Elas eram consideradas cervejas que não era para ser consumida. Era considerada cerveja muito ruim, inclusive, tá? Poucos apreciadores gostavam. E a gente sabe, né, pessoal, que paladar é uma questão puramente de costume, né? A gente acostuma com o paladar, né? O paladar, ele faz parte do hábito de consumo, tá? Sim, João, a Ballantine ainda existe. Hoje, quem cuida da marca tá aqui no slide, a Pabst. Pabst Brewing Company é a detentora da Ballantines, tá? Então, gente, nesse momento histórico, onde a IPA começou a ressurgir, tá? A gente tem uma outra variável que é a influência alemã, tá? Então, passou a era guerra, então a gente já passou de 1945, ok? A gente está por volta de 1950, 1960, e nessa época lagers alemãs começaram a invadir os Estados Unidos. Invadir. E aí a gente tem estilos como Light Lagers, American Light Lagers, Munich, Helles, entrando nos Estados Unidos com força total, assim, ó, com o pé no peito, tá? Schlitz fez muita cerveja lager alemã. Tem um documentário no YouTube que conta a história da cervejaria Schlitz norte-americana na região de Milwaukee. É muito legal o documentário, eu não vou lembrar o nome, mas se você colocar a marca Schlitz no documentário Schlitz, que se escreve assim, ó, tá aqui ó, no material, já vai aparecer com certeza é, o documentário, tá? Acho que é Segredo das Marcas, alguma coisa assim. Bem legal. Por um erro operacional e sensorial, a cervejaria ela faliu praticamente, né? E a Ambev, a sua principal concorrente, na verdade é Budvar, sua principal concorrente, decolou, né? E a gente vê o reflexo disso até hoje, tá? Então, galera, inevitavelmente
nesse momento histórico que a gente está, em 1970, light lagers despontando, tá? Com um jeito de fazer cerveja ultramoderno, com muito marketing também, tá? Os norte-americanos, se a gente pudesse definir a ideia norte-americana de business, é marketing, né? Eles são muito marqueteiros, eles gostam muito de marketing, aplicam muito, e com a produção de cerveja não foi diferente, tá? Então, o marketing muito incisivo e chato fez com que light lagers e cervejas leves, pilsens alemãs leves, dominassem por completo a produção de cerveja norte-americana, tá? Muito tempo depois, muito tempo não, mas um tempo considerável depois, a Ballantine ressurgiu com a ideia de fazer cervejas lupuladas e enfiar a goela abaixo do consumidor, literalmente. Vocês vão ter que consumir esse troço aí porque a gente precisa fazer, tá? Fazer cerveja lupulada. Então, a Ballantines ela foi incorporada pela Pabst Brewing Company. Durante muito tempo, a receita de IPA foi esquecida. Então, a Ballantine ela já não fazia mais IPA. De meados de 1900 até 2014, você não tinha a IPA histórica, tá? Não tinha a IPA histórica fazendo parte do seu portfólio, tá? Então, de uma maneira geral, o que eles faziam basicamente era o que vendia mais, e o que vendia mais eram as cervejas lagers alemãs, tá? Em 2014, eles recriaram uma versão da nostálgica Ballantines IPA, tá? Seguindo fielmente o processo e insumo da época, tá? Eu tive a oportunidade de tomar essa cerveja, galera, ela lembra muito, muito, muito a nossa IPA 2. A IPA 2 que a gente fez com bastante lúpulo britânico, levemente escura e com uma grande quantidade de sulfato na água, exógeno, né? Eles colocavam, lembra muito, até um pouco adstringente, tá? No Brasil não chega essa cerveja, ela pouco provável você vai encontrar essa cerveja aqui no Brasil, mas é uma cerveja bem encorpada, com teor alcoólico de 7,2, muito amargor, 70 IBUs, realmente ela lembra um pouco a nossa IPA número 2, tá? Então, galera, se a gente pudesse atribuir a culpa dessa cerveja, da cerveja India Pale Ale, nesse espaço que a gente está falando, com certeza a marca Ballantine ela seria a protagonista, né? Que andou por altos e baixos, fez e refez várias receitas de IPA, e o que a gente simulou foi um momento histórico logo após as guerras, tá? Então, se você observar, a nossa IPA, IPA das Guerras Parte 2, ela é uma cerveja bem leve, né? Uma baixa quantidade de insumo, foi bem fácil de fazer ela, só a etapa de fermentação que não tanto, mas foi bem tranquilo de executar ela, né? Por quê, galera? Gente, Europa, 1945, 1950, em guerra. Você tinha uma escassez de insumo por conta das guerras muito forte mesmo. Você quase não tinha insumo distribuído, tá? As cervejarias que tinham insumo foram cervejarias que fizeram um baita de um estoque, fizeram um estoque gigantesco, tá? Para conseguir produzir e manter o seu negócio, né? Cultivo, distribuição, taxação de insumo, tudo isso foi muito comprometido durante e após a Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais caótica do que a Primeira Guerra Mundial em relação a condições econômicas, tá? Então, galera, essa parte, esse momento histórico fez com que realmente a produção de cerveja lupulada não fosse o carro-chefe. E se fosse, eram cervejas com baixo teor alcoólico, com baixa quantidade de insumo, lúpulos, tudo muito low, tudo muito baixo, tá? Claro, a guerra ela trouxe condições, ela trouxe transformações na indústria, né? Durante e após a guerra, e essas transformações a gente vê o reflexo até hoje, tá? Então, pessoal, em resumo, tá, ao nosso momento histórico, monopolização e controle. O que que isso significa? Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria cervejeira norte-americana foi dominada por
grandes cervejarias, grandes grupos cervejeiros, tá? A gente pode destacar agora três que eu coloquei aqui nesse material, que foram as três que mais se destacaram, e eu já estou desconsiderando a Schlitz, e nessa época ela já estava entrando em falência, tá? Ela já estava praticamente falindo, né? Por que ela faliu? Porque o dono foi mudando o sensorial dela constantemente, até o público não entender mais o que estava acontecendo. Foi um erro humano. A falência da Schlitz, que tinha tudo para dar certo, foi um erro humano, foi um erro operacional realmente de uma pessoa que conseguiu destruir uma marca que tinha um potencial enorme. Nesse documentário, que eu não estou lembrando o nome, mas se você digitar Schlitz no Google documentário, já vai aparecer. Explica bem certinho, bem detalhado toda essa ideia, tá? Mas eu trago aqui três nomes de cervejas que, claro, depois foram incorporadas pelo grupo Ambev, que hoje é o maior grupo de produção de bebidas do mundo, né? A Budweiser, influência tcheca, então os tchecos, que ainda na época era Alemanha, colocaram unidades dessa cervejaria nos Estados Unidos, porque viram que, cara, as lagers alemãs estão dominando, vão para lá produzir cerveja alemã barra tcheca, né? Então montaram grandes indústrias, galera. Grandes indústrias mesmo, tá? Budweiser, Miller e Coors. São três marcas principais que fizeram o hábito de consumo norte-americano de cervejas lagers aumentar absurdamente, tá? Elas eram focadas em produzir cervejas lagers leves, consistentes, tá? Que na época era o estilo mais produzido. A produção de IPA era absurdamente limitada. Outro ponto muito importante que não vale, não tem como a gente deixar de lado, é padronização e industrialização, né? Grandes cervejarias sempre estão andando lado a lado com controle de qualidade e com padronização, né? Controle de qualidade sempre fez parte de grandes grupos, de grandes cervejarias. Então, o foco das grandes cervejarias era produção em larga escala de cervejas de baixo custo. E aí entrou em jogo ingredientes alternativos, como a utilização de milho e arroz, por exemplo, né? Então, tudo isso levou à padronização, né, de estilos e jeitos de fazer cerveja bem excêntricos, né? Então, uma dominação completa por esses estilos mais leves, tá bom? Gente, vamos falar um pouco da receita. O Bertu tá por aí, não? Acho que ele ainda não entrou, né? Tô sim. Entra aqui já. Opa! Fala, Bertu, bem-vindo. Bora. Então, comentando um pouco da receita aqui, depois dessa aula do Eduardo. Receita, já foi fácil de fazer, né? Uma receita simples, né? Os insumos, como fala, dados vitais aí da cerveja, a gente mirou em 7,6 pratos, né? Que dá aproximadamente 1030 de OG, né? FG estimada 75% de atenuação, que dá 1,8 plato, né? Um pouco 0,6, mais ou menos, 1.006, né? É bem levinha, né? Devido à escassez de insumos da época, né? O amargor, até que para uma cerveja de 3%, né? O amargor é até elevado, né? Ficou bem clarinha também, né? Pela escassez como é que fala? Pelo tipo de insumo, né? A Maíra tá perguntando uma coisa, seria esse o quê? O documentário, é esse sim, eu estou tentando achar o vídeo completo, mas esse é um pedaço do vídeo, né? Mas é isso aí. Ele ordena a construção de postos. Pode continuar. Não, mas os de dados vitais é esse. Vamos lá, pode passar. Doa. Então, é uma cerveja bem leve, né? Cor baixa, amargor baixo, tudo muito low, como o estilo pedia na época, né? A gente manteve o perfil de Button, né? É a terceira cerveja. E ainda esse perfil é bem comum ali das cervejas da época, né? 700 ppm de sulfato, que é uma coisa exorbitante, né?
90 de cloreto está dentro do normal de hoje em dia, né? Mas uma coisa que a gente usa bem, muito que acho que não comentamos, é a questão da relação, né? Sulfato-cloreto, que o sulfato puxa mais o amargor, né? E o cloreto puxa mais o malte, né? O maltado ali. E isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. Essa cerveja da época aí, né? 700, né? É uma água própria. Não é tão ideal, não, mas como é que fala? Privilegia as cervejas amargas, né? A base da receita foi 100% Marisotter, né? Um malte bem interessante, gente. Eu gosto muito de usar. Um pouquinho diferente do Pilsen, que estava nas outras receitas, né? Ele tem um pouquinho mais de sabor, né? Mais de creme cracker, malte de origem inglesa bem interessante para esse tipo de cerveja. Vale destacar que esse malte Marisotter ainda estava em plena produção, então era o malte mais produzido e mais utilizado na época, produzido na Inglaterra e muito comercializado nos Estados Unidos. Então, até mesmo as cervejas lagers alemãs, elas eram feitas com Marisotter, que era um malte muito especial para a época, era um malte muito querido. Depois que a onda do malte cristal tinha passado, né? Que a última IPA a gente fez com malte cristal, justamente porque eles conseguiram desenvolver o método de malteação que deixava o grão levemente caramelizado, né? E aí depois aplicaram isso para malte base de forma sutil, e aí surgiu o Marisotter, né? Ó, o Gabriel, antes de continuar, Berto, o Gabriel pergunta aqui, eles replicavam nos Estados Unidos o perfil de água de Burton? Sim, tem evidências que mencionam que, principalmente a Ballantine, ela fazia a água da Grã-Bretanha. Fiel, uma pancada de sulfato mesmo, né? Não, a água americana ela é branda, tá? É perfeita para fazer lagers claras e leves, mas eles realmente imitavam, né? Era uma inspiração para eles, né? Para os americanos era a cerveja britânica, a lupulada, era uma inspiração, então eles imitavam. Assim como a gente imita também, então é normal esse comportamento, né? A gente imita o que a gente gosta, né? Exatamente. E boa parte do que a gente gosta tem reflexo norte-americano. É só ver nos bares, a gente quase não vê uma English IPA, uma Ordinary Bitter, uma Bitter. Não vê. A lupulagem já foi meio a meio aí, né? A gente usou Fuggle, que tem de origem inglesa, e o Cascade, de origem americana. Apesar de ter Cascade alemão também, né? Aqui a ideia do Fuggle é ainda manter o pé na Grã-Bretanha, né? Os Estados Unidos nessa época já era muito forte no cultivo de lúpulo, mas a utilização de lúpulos britânicos ela é muito bem quista, ela é muito bem ah, explorada pelos americanos. Eles gostavam muito dos lúpulos britânicos, né? Então por isso que a gente usou metade Fuggle e metade Cascade, porque o Cascade ele já começou nessa época a ser distribuído para cervejarias, né? Até chegar em 1975, que aí ele despontou, aí ele virou o fenômeno que ele é até os dias atuais, né? Por isso que a gente É, escolheu esses dois grupos. o Cascade é muita evidência até um passado recente aí, né? Com os lúpulos da Austrália, do Novo Mundo lá, ele acabou perdendo um pouco de força. Sim. Continuamos aí com a levedura inglesa, S04, nossa guerreira aí, acompanhou bastante o nosso trabalho aí, né? Perfil Uhum. já conhecido aí, levemente serificado, atenuação média, né? Não é tão alta igual as americanas. Então, entrega bem. Muita gente gosta dela. É uma das minhas preferidas também. E aí, falando um pouco do. Cadê o Thiago? Estava aqui agora, saiu? Turma, Tá aí. beleza? Tamo junto. Bem, boa noite, pessoal. Então, o perfil de fermentação aí super tranquilo, né? Para uma cerveja aí com 1030 de OG e uma levedura, uma fermentação super vigorosa como a US04, com 2 dias já liquidamos a fatura, né?
e depois foi só mesmo questão de fazer aí a maturação a quente, a reabsorção de subprodutos de fermentação, mas com a OG tão baixa, fatalmente seria uma fermentação bem rápida, né? Então, essa fermentação foi super tranquila, sem percalços aí no meio do caminho. Então, essa parte fermentativa aí correu super bem. A parte de pH, né? Ela terminou em torno de 4,2, também em rápido tempo. No final do primeiro dia de fermentação já tinha chegado nesse número de pH e seguiu aí até o final também, não houve alteração desse pH pós-fermentação, porque também não teve, né, o dry hop, que tende a fazer esse pH. Nessa parte de fermentativa aí, correu tudo tranquilo, sem percalços aí no nosso caminho aí, para entregar a breja para vocês. Essa cerveja a gente optou por não fazer o dry hopping porque não fazia sentido, né? O dry hopping, ele, nesse momento histórico, ele não era utilizado. Nenhuma fonte que eu pesquisei trazia informação de usar o dry hopping. Então, se fazia um dry hopping, era uma informação que não era divulgada, mas eu, sinceramente, acho que não era, realmente ele não era feito, né? Ele não era aplicado na produção de cervejas, né? Aqui estão as referências que foram utilizadas para embasar esse nosso workshop e eu tô ansioso para tomar porque eu não degustei ela. Eu não degustei ela. Eu estava tomando antibiótico, eu não consegui e hoje é o dia que vou conseguir degustar essa cerveja. Vamos provar juntos, galera? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Eu vou pegar minha cerveja. Só um segundinho. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu abrir a cerveja aqui. Todos estão com a cerveja aí? Tá na mão? Já furei fila aqui. Já abri a minha. Vamos lá. Coloração bem clara, né? Ela tá bem... uma cor bem branda. Uma boa formação, uma boa retenção de espuma, mesmo tendo pouco lúpulo. E olha só, tem um leve toque de aroma. Mas muito sutil, né? Eduardo, eu vou responder o teu e-mail com calma, tá? Fique tranquilo. Tô na correria. Final do ano em cervejaria não tem condições, cara. É bizarro. Bizarro. Mas eu tenho um trabalho que foi publicado essa semana, inclusive, que vai ajudar. Gente, pouquinho aroma, quase nada. Aroma aqui não é o protagonista, né? A gente sente um pouco mais de aroma de grão, leve nota de lúpulo, uma coisinha floral bem lá no fundo, algo bem sutil, um floral bem sutil. Paladar. Saúde, galera. Caramba, leve. Seca, leve no paladar, um pouquinho áspera, um pouquinho astringente, amarga. No final vem um retrogosto amargo, né? Vem um pouco de um roto um pouco mais amargo.
E aí, galera, o que vocês acharam da cerveja? Quem tá degustando aí em time? Pois é, Duan, a cerveja ficou bem cristalina, né? Uma formação boa de espuma, retenção boa também, já tem um tempinho aqui no copo. Cerveja bem seca. O sulfato aqui aparece bem, né? Essa sensação de secura na boca. A parte de grãos bem leve aí, um miolinho de pão. E um arominha, para mim, remete aqui. Um pouco floral, levemente cítrico. Talvez vindo aí do Cascade, mas bem sutil. Bem sutil mesmo. Acho que era a proposta aí da receita, né? Então, tá uma cervejinha bem refrescante aqui. Essa pegadinha de fogos, mas para mim, destaca-se mais o Cascade do que o fogo. Não sei se você tem essa mesma impressão aí. Pô, agora quem falou que o amargor é médio-baixo, eu achei ele bem pegado, viu? Não, ele tá presente, tem um amargor aqui, principalmente no retrogosto, né? O retrogosto, ele traz um amargor mais pesado, né? Não chega a desequilibrar a cerveja, né? Ela não fica desequilibrada, mas você percebe que tem amargor. Eu tô agora sentindo ainda a presença do amargor, né, dos primeiros goles. E a espuma, ela ficou bem bonita, né? A espuma, ela ficou bem legal. Pelo menos a minha amostra aqui, ela tá bem consistente. Tá assim, tá durando bem, formando bem. É A legal. gente usa tetra hop, né? 10% para contribuir na Sim, espuma, um up no amargor, tá? Então, a gente acabou dá nem sim. colocando na apresentação, mas a gente usa. Quem mais, galera? O que vocês acharam da cerveja? Alguma dúvida? Ela facilmente pode ser confundida com uma Session IPA, não concordam? Uma Session IPA bem leve, né? Sem dry hopping, não é Sim, é não? bem a pegadinha de session, né? É O bem na linha. amargor, sim, e o amargor parecido com uma session. E para um calor é uma maravilha. Não sei como é que tá aí no sul, mas aqui em BH o trem tá feio. O calor tá Aqui, insuportável. aqui também tá bem tenso. Nossa. Não, Santiago, a gente usa o sulfato de cálcio, tá? Se for colocar o sulfato de magnésio com 700 miligramas por litro, é muito magnésio. Chega a comprometer a atuação da levedura e o sensorial vai ficar muito afetado. Vai ficar com aquela sensação salgada, tá? A cerveja, ela chega a ficar salobra, tá? Como é que foi a curva de mostura dela? Ela ficou bem levinha, né? Tem os detalhes aí, acho que foi o Bertu, né, que tá com ela. Puxa, Se eu não me engano, foi 68. A função do Tetra Hop foi só adequar o amargor, espuma e amargor, tá? Eu gosto muito de Tetra Hop, eu uso em todas as minhas braçagens, eu uso Tetra Hop, tanto nas cervejas Beleza, vou provar. quanto nas terceirizadas e clientes. Também sou bem fã, viu, Dano? É Aquela vida. cervejinha que leva aí casca de cítricos, castanhas. O Tetra Hop é bem-vindo aí para ajudar a formar e reter a espuma. Cara, Fernando, vai na fé que o Tetra Hop ele ajuda muito na espuma, tá? Pode ir sem dó, cara. respondendo Pode aí, ir. ó, desculpa aí, o Não, Léo, pode né? falar. Rampa de demonstração é rampa única, né? Fusão simples a 68 mesmo.
A maioria das cervejas ficou nessa faixa aí. Mas Ela tá seca por conta do sulfato, né? Sim, Com essa pancada de sulfato, inevitavelmente, ela tem que apresentar um pouco de secura, né? com certeza. a cervejinha aqui também é bem agradável. Bom para hidratar também, né? Pós-treino aí, né? Pra quem Sim. beber aí. A minha aqui tá cristalina aqui. É, refrescante, né? Com final amargo e seco. Excelente definição, Mayara. Uhum. Eu gostei muito do resultado. Eu acho que andou lado a lado com o que a gente trouxe de proposta para o clube, né? Casou muito, muito bem. Uma cerveja leve, uma drinkability alta, né? Com insumos de qualidade. O que foi mais caro desse insumo foi o Marisota. Ele não é um malte barato e fácil de achar na atual situação do Brasil. Então, deu muito trabalho, deu mais trabalho procurar o Marisotter do que fazer a cerveja, viu? E o setor Tá difícil. Hoje tá difícil mesmo de achar, só a Grara que tá tendo, né? A WE que tinha não tá fornecendo, Nem então, sempre ela tem. Eu acho que não, foi junho ou julho que fez a Hypnos, não tinha disponível. não, tá faltando com muita frequência no mercado. A gente chegou até a pedir, né, para separar com antecedência, porque tinha chegado no PD aqui da Grara, a galera reserva lá, porque esse modo tá valendo ouro, tá acabando rápido. E se acabar para chegar uma outra remessa, costuma demorar. Mas graças a Deus deu tudo certinho. Chegou a tempo a reserva, correu tudo bem. É para simular a escassez de insumos. É isso aí? e foi uma Bem isso. pitada de sorte também, a gente ter conseguido esse malte. Setor de compras aí rebolou para conseguir e deu boa, deu certo. Não, e Débora, engraçado. acho que cerveja refrescante, amarga e seca, legal, bacana. Flávio comprou aí uma saca. Vende essa saca aí, alto valor agregado, Flávio. Vender a saca dá para comprar um Bitcoin. Teve uma vez que eu tava para fazer acho que era uma American Barley Wine, se eu não me engano, e eu tinha conversado com um fornecedor. Falei, não, tem algumas sacas aqui ainda e tal. Eu falei, não, beleza, daqui a pouquinho eu já entro em contato com você e a gente fatura. Eu fui atender uns dois clientes ali, na hora que eu chamo ele de novo, eu tinha conversado, que eu não lembro se era com o Igor. Não, não era o Igor, não, acho que era o outro rapaz. Eu falei, Tiago, acabei de comprar a saca, as últimas sacas que tinha. Eu falei, você tá brincando, rapaz? Eu precisava de uma saca, você comprou as últimas 15. Me levou a última saca que eu precisava. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Foi o Rangel, na época era o Rangel. Aí na época que eu voltei a falar com o fornecedor, eu falei, o Rangel comprou as últimas sacas. Ele, "Ah, como é que você sabe? Eu falei, tem umas fontes boas. Passarinho contou, né? Passarinho cantou. Essa cerveja, ela não foi revolucionária, tá? Isso é um fato. Ela é importante para a gente ver realmente o impacto que aquele momento histórico teve. Mas a cerveja que mais revolucionou, na minha opinião, vai ser a próxima cerveja que a gente vai falar. Essa deu um choque no mercado norte-americano e mundial de cerveja. A próxima cerveja que vocês vão receber, ela é realmente um boom, assim, ó, ela mudou o mercado completamente. E a gente conseguiu seguir bem fiel ao jeito de produzir, né, que aí é entre 1975 e 2000, né? Ah, funcionou super legal, estou bem ansioso, mas realmente a próxima ela é muito mais revolucionária. Essa é para manter uma tradição de produção de cerveja e a gente vê que o estilo quase foi extinto, ele quase não existiu, né? Sorte que a Ballantine realmente ela continuou ainda erguendo essa bandeira e mantendo a sua produção, né? Não é Sierra Nevada, Flávio. Tem mais duas. Uhum. 1975 até 2000 e 2000 para frente. Temos mais duas. A gente está na quarta, né? Tem mais duas.
Respondendo o Flávio, aí, a Serra Nevada tem a famosa Pale Ale, né? Também foi, não deixa de ser revolucionária aí, né? Então, mas Com certeza. próximas vão ser mais dentro do que o pessoal está acostumado ali, né? Perfil atual ali, né? Principalmente quem conhece, toma aí para uns 20 anos aí, né? Vai lembrar bem dessas cervejas, desses perfis aí, né? Que nos aguardam. Dessa vez eu não tenho amostra das IPAs não para fazer inveja para a turma aí. Mas elas estão chegando amanhã. Acho que nem o Dua tá sabendo disso. Nem eu tô sabendo, viu? Vão chegar Vou amanhã. mandar para você, para vocês dois? Isso, isso. Pô, eu moro no fim do Era- mundo, cara, não recebo. Muda pra cá. Vocês vão receber elas super frescas, inclusive. Ah, que inveja. Quando, né? Quase é o final do mês. Acho que é depois do Natal, né? Daqui a 2 semanas. Sim, sim, já é dia 12 de dezembro, né? E aí, galera, o que vocês acharam da cerveja aí? Pessoal que tá quietinho, que tá num canto, curtiram? O microfone é aberto, pode entrar aí. Quem tiver com vergonha pode digitar também. Importante a gente ter o feedback de vocês, pessoal. Senão vira um monólogo. A Maíra tá perguntando, são mais duas? Isso mesmo, mais duas. E vai chegar até os tempos atuais, né? Não é, Márcio? Não é, cara. Eu gostei demais. Leve, maltada com final mais seco. Marisotter é sempre foda. Ah, eu concordo. Marisotter. Usar Marisotter na indústria é complicadíssimo, né? Dependendo da proposta da indústria. Mas eu sou fã, cara. Sou fã. Ficou faltando acertar a data do próximo encontro, né? Mas tá entre o dia 20 e o dia 29 de janeiro, se eu não me engano. É, responde aí, Fernandes. Acho que é dia 20 mesmo. Eu acho que é dia 20. É, Ou na semana do dia 20. Dia é. 23. É no começo do Deixa eu mês, ver. né? Que vem, né? Isso, isso. Envio começo de janeiro. Dia 7, né? Isso aí. Pelo teor 23. 23 do 1. Pelo teor alcoólico, ela deve ter pouca caloria. Ela pode ser considerada low carb? Não, não. Não pode por conta do extrato, tá? É, ela está com o extrato um pouquinho alto, né? Então, ela não se classifica como low carb. Low carb, esse conceito, esse termo low carb não é aplicado no Brasil ainda, de acordo com a instrução normativa número 65, né? Então, é indiretamente aplicado, mas ela não, definitivamente não se enquadra. Nem low cal, nem low carb. Não. Qual que é a densidade mínima? Eles usam Em a legislação americana, né? seria em calorias, né? Se eu não me engano, é 130 calorias gerais. E isso reflete a um extrato de 0,0, não, 0,990 de SG, o que dá quase um grau Plato negativo. Você tem que ter menos açúcar do que deveria. Por quê? Por conta do teor alcoólico. O teor alcoólico também tem caloria. Álcool também tem caloria. Álcool também guarda. Vodka é extremamente calórico, né? Mas para low carb, acho que é quantas gramas? São 11 gramas, né? Por lata, mais ou menos. Desconheço. 10 a 11 gramas Por lata ou por lata, né? Mais ou menos. por lata. O que os ingleses diriam dessa cerveja? Uma excelente pergunta, hein? Uma excelente pergunta. O que você acha, Márcio? O que os ingleses falariam dessa cerveja, na sua opinião? Devolvo a pergunta para você, meu querido. Depende do ano, né? Os ingleses de 1950. É, Os atuais.
Depende do momento histórico, né? É, Mas uma coisa é fato, muito provavelmente eles iam gostar. Porque a cerveja ela não ficou ruim, ela ficou muito boa, né? Sensorialmente falando. sim. Eu acho que o inglês diria It's a fucking great beer, mate. Hum. Quem mais? Quem mais aí, ó? Débora, Ah, com certeza, João, Fernando. com certeza. E aí ia ser audácia a gente, mas já pensou em gente falar que foi usado o lúpulo francês, cara? Ia ser interessante. É engraçado, o lúpulo francês é bem pouco utilizado aqui no Brasil, né? Acho que, se eu não me engano, o Aramis, acho que foi usado, acho que na Belo Horizontina, se eu não me engano, era o Aramis e mais um outro lúpulo. Mas é o único que eu me recordo, assim, cervejarias aqui de BH que chegou a usar lúpulo francês. Koala O tem produto deles é baixo. Oi? algum custo. Koala tem alguma coisa também, mas Tem. é. Uhum. A LNF está chegando com força com os lúpulos franceses. Eles estão fazendo um trabalho bem legal de inserir lúpulo francês no Brasil. Bem legal mesmo. Lúpulo francês é floralzão, assim, ó, é pancada de floral. Bem legal. Na Brasil Brau tinha um stand só com hop French, né, que é como se fosse a Prolúpulo francesa, né, Associação de Produtores. E floral, estourado, assim, ó, muito, muito, muito floral, herbal. Mas massa. Você recomenda algum aí? Eu nunca utilizei. Nunca utilizei. É, eu gosto muito, o João deu a letra aqui da Frauenfeld, eu só não sei se eles estão invasando, mas a Hop French usou a cerveja da Frauenfeld como exemplo. Ela foi muito bem feita. A Frauenfeld Uhum. dispensa comentários, né, cara? Cerveja espetacular, né? Massa. Pô, Edmar não tomou a cerveja, Edmar. Ah, que sacanagem. Aqui, ó. Tô com o microfone aberto, ó. Não, em São Paulo agora teve um concurso só de lúpulo francês, né? Até mandei o link aí. O julgamento foi semana passada. Hum, French Beer Challenge. Isso, cara, quem ganhar vai para a França. É, bem legal a proposta aí. Olha, Incentivar. eu tô numa vibe de só light lager e pilsen. Eu tô experimentando pouco, experimentando de fazer experimentos muito pouco com cervejas excêntricas e lupuladas e muito pouco. É o que vende, né? Tem que focar no que vende. Ah, sim. A gente em larga escala aí. Só as nichadas aí que consegue experimentar, né? É, olha só, na aula passada eu tinha recomendado a Bohemian Pilsner da Mina Beer. Nosso querido João comprou, curtiu. E realmente essa Bohemian Pilsner, na minha opinião, é a melhor que existe e bate de frente com as autênticas tchecas. Então, realmente, se eu recomendei que faz muito sentido e essa aí fez. Comentou na aula passada brevemente sobre as tchecas. Eu nem fui lá ainda, fica pertinho daqui de onde eu moro. A cervejaria é dentro de uma mina, literalmente. Rapaz do céu, eu fico pensando como é que eles controlam a contaminação daquilo, viu? Ou não controlam, mas sai cerveja muito boa. Que é dentro de uma mina, úmido pra caramba, quente pra caramba, controlar aquilo ali deve ser caótico. não dá uma claustrofobia entrar lá dentro, não, hein, bicho? Se Dá, for que eu tô dá, pensando, velho do céu, você tá doido. dá. Deve ser meio estranho. É, quem tem problema com lugar fechado. Você tá doido. Dá não? Cobrimos a fobia do Porto. Fica pertinho de onde eu moro aqui. Eu tô morando em Xaxim, do lado de Chapecó. Fica a 100, cento e poucos quilômetros daqui. É, tá É, do lado.
Certinho. Bem legal. Ainda não, Márcio. Não cheguei a degustar essa aí ainda. Ah, pra mim a da Mina Beer é melhor. Dispensa comentários. Essa Camalha eu não conheço, não. É de onde, ô Márcio? Márcio é aqui, nosso conterrâneo. Eu também não conheço. São Paulo. Tô vendo aqui no Instagram dele. Legal. Legal. E aí, galera, mais alguma contribuição? Se preparem que mês que vem, próxima confraria promete, né? O próximo envio aí, só cervejão. Não que essas não sejam, né? Realmente a próxima ela vai ser revolucionária. Claro, Eduardo, você costuma comprar ela? Como é que é o mercado dela aí atualmente? Ah, então, eu não conhecia, não. Eu fiz uma busca enquanto você estava falando aí, apresentando, e não achei, cara. Eu procurei no Google, Amazon, Walmart, que é muito forte aqui, nada. Eu vi que ela é feita lá em Newark, né, que é Nova Jersey. Então, eu acho que ela deve ter produção local, não chega aqui, não. E aí, quando eu viajar para lá, eu vou, lógico que eu vou tentar achar e provar, né? A IPA ainda está em produção, de acordo com as fontes, né? Ainda está É, vindo a IPA histórica. aham. Eu vi isso também online, mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Pra mim, Ballantines é whisky. Que eu não sou fã, sou cervejeiro. No, É isso E aí. aí, no Shopee tem tem uma aqui, ó, fechada. O que foi, Berto? No Shopee aqui tem lata aqui. Se alguém quiser, vou dar Ah, o link. Shopee, putz, Tem? será que Quanto veio é da que tá? China? Cadê a janela aqui? Perdi. Aí, ó. Mandei. Mas não é da IPA clássica, não. Se eu não me engano, esse rótulo tava na apresentação. Deixa eu ver. Tá, sim. Caramba, que legal. Poxa vida, o frete custa mais caro do que a cerveja aqui para mim. Eu vi aqui, eu não Ah, reparei. não, é só lata. Mas tá lacrada a lata? Vazia. Vazia. Putz, Pois imagina é, você comprar a lata vazia, bicho. já Só pra pensou a Que colecionar. isso, frustração, cara? delírio. É, vazia, vazia. Não sei como eles mas tiraram, aqui mas tem é. um mercado grande para isso aí, viu? Tem alguns leilões aí que você tem lata de cervejas antigas, Ah, não, tá. garrafas de bebidas. Eu tenho brincado com os leilões aí de disco aí, tem visto de tudo, cara. Desde frasco de perfume, você vê umas latas aí de Brahma, escontigaças, e a galera vendendo. Que legal. Se tem alguém Massa vendendo, tem alguém demais. comprando. Exatamente. Mas é muita coisa, sério mesmo. A galera coleciona. Eu tinha um aluno, ele colecionava latas. Cara, mas o cara Aí, tinha coisa de 5.000 latas, 6.000 latas. Era um negócio nossa, Ah, enorme, uma coleção muito, muito grande. Ele tinha latas bem raras também. isso é massa demais. É legal, é bem legal. Meus cunhados também, antes que onde eu moro hoje, era um quartinho da bagunça, vamos dizer assim, né? Antes da gente construir. E eles tinham também a pancada de lata. Depois acabou que jogou tudo fora. Mas tinha bastante coisa antiga.